O episódio a seguir aborda temas sensíveis. Recomendamos discrição aos espectadores. Alexis Patterson era uma bola de energia positiva sem limites, mas ainda assim, uma jovem bem educada de Milwaukee, Wisconsin. No entanto, suas habilidades sociais inocentes e seu senso de liderança amadurecido foram interrompidos por um desaparecimento não solucionado na primavera de 2002, deixando todos que a conheciam em sua casa na 40 e Nona Street e todo o bairro de Washington Heights. Buscando respostas em um mar de mistérios que nos afogou a todos em dúvidas. Na esperança de fornecer uma justificativa mais substancial, baseada em evidências observáveis e análise situacional. Esta é uma análise do sequestro de Alexis Patterson no sudeste de Wisconsin, nos Estados Unidos. E a busca que já dura décadas para encontrar a garotinha que desapareceu num piscar de olhos em meio a um mar de outras crianças. Este é o Detetive de Casos Arquivados. Em 4 de abril de 1995, no bairro de Washington Heights, em Milwaukee, Wisconsin. Alexis Patterson nasceu de mãe Ayanna Patterson e pai Kenya Campbell. Desde cedo, seus pais decidiram não usar o nome de nascimento dela e passaram a chamá-la de Lexi, para abreviar. O apelido pegou e ela acabou adotando um segundo apelido dado por outros amigos da família, passando a ser chamada de PI. Quando Alexis ainda era pequena, sua vida em casa mudou. Sua mãe, Ayanna, se separou de sua ex-parceira, Kenya Campbell. Lexi e Ayanna passaram muito tempo sozinhas depois desse acontecimento, criando um vínculo ainda mais forte e inseparável como filha e mãe. Eventualmente, Ayanna conheceu Leron Bourgeois, também natural de Wisconsin. E os dois se casaram por volta da virada do milênio. Conforme Alexis crescia, desenvolveu uma personalidade animada e energética. Ela era falante e sempre pronta para conversar com quem quisesse ouvir. Ela também não era tímida em público, aceitava estranhos, mas nunca de forma perigosa. Em outras palavras, todos costumavam dizer que Alexia era simplesmente uma criança adorável de se conviver e muitas pessoas, tanto da sua idade quanto mais velhas, gostavam de estar em sua presença. Uma professora do programa de educação infantil que Alexia frequentou, Benedicta Graves, disse ao Milwaukee Journal Sentinel: "Todo mundo sempre queria sentar ao lado dela. Ela sempre tinha um sorriso lindo para todos." Não é surpresa que Alexia fosse um farol de luz e esperança em sua comunidade unida em Washington Heights. No final de 2001, Alexia recebeu uma irmãzinha no mundo quando Ayanna deu à luz outra menina, desta vez com seu novo marido, Laron. Foi extremamente desanimador quando, não muito tempo depois, as bênçãos e consequências positivas na vida de Lexi rapidamente se transformaram em negatividade e decepção. Apesar de Alexia nunca ter sido próxima do pai biológico, Kenya Campbell, os problemas dele com a lei também afetaram negativamente sua vida. Questões legais relacionadas a uma acusação de agressão leve. Em janeiro de 2002, Kenya Campbell foi preso e acusado tanto do delito mencionado quanto de um delito por violação das condições de fiança. Alguns meses se passaram e Kenya foi preso novamente, desta vez por dirigir com a carteira de motorista cassada em mais de uma ocasião. Alguns meses depois, em 1º de maio de 2001, Kenya foi ainda acusado em um processo civil movido pela cidade de Milwaukee, que exigia que Kenya pagasse uma taxa de danos de $1.500 por um veículo batido. Separado do carro pessoal de Kenya, não foi confirmado por várias fontes se Kenya pagou uma fiança de $100 para sair da cadeia após a prisão pela acusação de operação negligente. Ou se ficou preso até sua libertação em 6 de maio de 2002, como está, de acordo com as autoridades. Esse momento é uma informação absolutamente crucial, porém, porque na reviravolta mais trágica de todas, Alexis Patterson foi sequestrada na propriedade de sua escola primária na manhã de terça-feira, 3 de maio de 2002. Agora vamos analisar a linha do tempo dos eventos que levaram ao desaparecimento de Lexi. Em meados de abril de 2002, cerca de 6 semanas antes de Alexis desaparecer,
A escola primária dela, na época chamada Escola Highmount Boulevard, recebe uma série de cartas escritas por alguém alertando a escola sobre um homem desconhecido que tentou sequestrar um garotinho nas proximidades do campus. Os investigadores tentam localizar esse suposto homem monitorando o fluxo de pedestres na Highmount Boulevard. No entanto, pouco é descoberto por meio dessas cartas. Apenas uma semana depois, quando abril de 2002 chegava ao fim, um dos professores da Highmount Boulevard testemunhou uma mulher não identificada conversando com Alexis atrás do prédio da escola. A professora não interrompe, no entanto, ela menciona o ocorrido para sua chefe, assim como para a mãe de Alexis, Ayanna. Naquela mesma noite ou no dia seguinte, Ayanna senta com Alexis para conversar sobre os perigos de falar com estranhos. Alexis parece receptiva à conversa naquele momento, mas rapidamente desobedece às ordens da mãe. 2 dias após ver Alexis pela primeira vez com a mulher desconhecida, a professora a encontra novamente conversando com a mesma pessoa atrás da escola. A professora conversa novamente em particular com Ayanna, que segue preocupada com o comportamento estranho da filha, avançando no tempo. 7 dias depois, na segunda-feira, 2 de maio de 2002, Alexis sai para fazer um favor com a mãe e as duas vão à loja. Ayanna deixa Alexis escolher um doce para compartilhar com a turma no dia seguinte, e Lexi escolhe especificamente cupcakes para os amigos no dia seguinte. Chega a terça-feira, 3 de maio de 2002, e Alexis acorda como de costume. Ela se prepara para as aulas e vai para a cozinha tomar café da manhã. Pouco tempo depois, Ayanna Patterson entra na sala. Ela pergunta à filha sobre a lição de casa e faz uma descoberta. Alexis não tinha feito as tarefas da noite anterior, mesmo Ayanna tendo pedido para ela fazer. Como punição, Alexis é informada de que não poderá mais levar os cupcakes para os colegas de classe. Alexis demonstra frustração com sua mãe, mas ainda assim vai para a escola, embora de má vontade. Por volta das 8h daquela manhã, Alexis sai de casa, perto da esquina da West Garfield Avenue com a North 49ª Street, junto com seu então padrasto, Laurent Bourgois. A escola Highmount Boulevard, localizada na 4291 West Garfield Avenue, fica a apenas um quarteirão da casa de Lexi. E ela e Laron chegam ao campus em apenas alguns minutos. Laron acompanha Alexis até a faixa de pedestres em frente à escola e a observa atravessar e seguir para o parquinho, onde às vezes ficava antes das aulas. Laron dá uma última olhada em sua enteada antes de se virar e voltar para casa. Essa seria a última vez que Alexis Patterson foi vista com certeza. Alguns minutos depois, alguns alunos da Highmount lembram de ter visto Alexis sentada sozinha no parquinho, aparentemente chateada e chorando. Essa informação só é compartilhada pela polícia em entrevistas futuras, enquanto o dia 3 de maio avança lentamente. Alexis não aparece em nenhuma de suas aulas, no recreio ou no almoço, porém, ela é simplesmente marcada como ausência não justificada. E os professores continuam com suas aulas. Por volta das 14h55, Alexis não volta para casa da escola, e sua mãe, Ayanna, imediatamente fica desconfiada. São apenas 242 passos da porta da frente dela até os degraus da Highmount Boulevard, e Alexis não tinha nenhum compromisso depois da escola. Ayanna fica inicialmente abalada com a notícia, sem nenhuma ideia do motivo pelo qual sua filha não teria aparecido na aula. Pouco tempo depois, exatamente às 15h, Ayanna percebe que algo está errado e corre pela rua até o prédio da escola. Alguns minutos depois, Ayanna consegue encontrar os administradores da escola que lhe dizem isso. De acordo com a professora de Lexi, a menina de 7 anos não compareceu a nenhuma aula durante todo o dia. Ayanna questiona por que nenhum professor ou funcionário a avisou sobre a ausência da filha. Principalmente porque Alexis tinha frequência perfeita e notas máximas em todas as matérias, e sua ausência não passaria despercebida. Quando não encontram nenhum sinal de Alexis na escola, Ayanna então vai até a casa de sua avó, que também fica perto da Highmount Boulevard. Ela também não teve notícias de Alexis naquele dia, então Ayanna precisa acionar as autoridades. Assim, alguns minutos depois das 15 horas, Ayanna liga para as autoridades locais para relatar o desaparecimento de Alexis Patterson. Dentro de 1 hora, o Departamento de Polícia de Milwaukee chega à residência dos Patterson e realiza uma busca formal na área, incluindo o terreno da escola. A princípio, tanto os investigadores quanto os próprios pais de Lexi acreditavam que se tratava de uma criança fugitiva. Ayanna e Laron sentiam que havia uma possibilidade real de isso ser verdade,
já que Alexis havia saído de casa frustrada por causa do dever de casa incompleto e do episódio do cupcake. A busca inicial foi feita em grade por grade, com o primeiro foco em todos os bairros do noroeste da região metropolitana de Milwaukee. A busca então se concentrou na West Vine Street, North, 60ª Street North, 16th Street e em casas vazias nas proximidades imediatas da Highmount Boulevard, sem encontrar nada de valor. No dia seguinte, na quarta-feira, 4 de maio de 2002, as autoridades montaram um posto de comando móvel bem em frente à casa dos Patterson, na 40 e 9ª Street. Alguns dias depois, Arthur Jones, o chefe da polícia de Milwaukee, revela aos repórteres que eles ainda acreditam que Alexis fugiu de casa por causa da discussão que ela teve na manhã do seu desaparecimento. Nas semanas seguintes, as buscas policiais se expandem para equipes de mergulho quando a lagoa próxima é explorada em toda a sua profundidade. Enquanto isso, em terra, as autoridades utilizam diversos barcos, veículos, motocicletas, helicópteros e até cavaleiros para vasculhar as ruas e as áreas de floresta ao redor de Wisconsin. Ao mesmo tempo, centenas de voluntários cidadãos de Milwaukee e das comunidades vizinhas se unem para ajudar nos esforços de busca e resgate, especialmente em becos escondidos e parques públicos. Há uma reviravolta quando, em 14 de maio de 2002, o Departamento de Polícia de Milwaukee concede outra entrevista na qual o caso de Lexi é alterado de fuga para o de uma criança em perigo mantida sob circunstâncias suspeitas. No primeiro mês da investigação, os detetives conversam com os colegas de classe de Alexis, que conheciam suas rotinas e atividades normais enquanto ela estava na escola. Eles também entrevistam as crianças na esperança de que alguma delas possa se lembrar de algo ou até mesmo de alguém em particular. Na manhã do desaparecimento, alunos relataram à polícia terem visto uma caminhonete vermelha perto da escola na semana anterior à terça-feira, 3 de maio. Então, logo depois que Alexis desapareceu, a caminhonete sumiu e não foi mais vista desde então. Infelizmente, as autoridades não conseguiram localizar uma caminhonete dessa cor nos bairros e cidades vizinhas, e o veículo nunca foi identificado. Tanto a Iana quanto Laron são interrogados pela polícia. No entanto, cada um dos pais mantém sua inocência. Kenya Campbell, o pai biológico de Lexi, havia estado preso até 6 de maio, segundo o Departamento de Polícia de Memphis, e por isso nunca foi totalmente interrogado como suspeito ou pessoa de interesse. Nada de muita credibilidade aparece por alguns meses, até agosto de 2002, quando um informante anônimo liga para um estúdio de televisão local e informa que o corpo desaparecido de uma jovem foi jogado no rio Milwaukee, nas proximidades do Parque Esterbrook, na área nordeste. Em poucos dias, o Departamento de Polícia de Milwaukee envia uma equipe de mergulhadores para vasculhar o alto rio Milwaukee, mas não encontram nada que se assemelhe a restos humanos. Os detetives então recorrem aos registros de agressores sexuais e a pessoas que estão em liberdade condicional ou em liberdade provisória recentemente, mas novamente não encontram nenhuma evidência. Na primavera de 2003, após nenhuma nova pista ter sido descoberta na busca por Alexis, Laron Bourgeois passa por um teste de polígrafo oficial do Departamento de Polícia de Memphis sobre o desaparecimento. Depois, surgem relatos de que Laron realmente falhou no teste do polígrafo, mas as perguntas não são divulgadas, e testes de polígrafo são notoriamente pouco confiáveis. A Iana também se pronuncia e anuncia que está no processo de finalizar o divórcio de Laron, que recentemente foi descrito como abusivo e ameaçador. Nos anos seguintes e além, tanto o pai biológico quanto o padrasto de Lexi entram e saem da prisão por vários crimes. Um caso em particular, em 2013, envolve Kenya sendo preso por espancar sua nova filha de 8 meses. Em todos os anos até os dias atuais, as autoridades entrevistaram quase 100 pessoas e analisaram mais de 12 mil documentos, incluindo arquivos de evidências e anotações. No entanto, eles ainda não estão mais próximos de encontrar Alexis ou de explicar as circunstâncias em torno de seu desaparecimento suspeito. Ao analisar o quadro geral do caso de Alexis Patterson, pode parecer um desaparecimento simples, sendo o sequestro a explicação mais provável. No entanto, quando você analisa mais a fundo o arquivo do caso e a própria investigação, há sinais de que nem tudo é o que parece. Com um grande conflito de interesses em jogo devido aos papéis da polícia e sua ligação com o padrasto de Lexi, Laurent Bourgeois.
A situação remonta ao dia 28 de outubro de 1994, quando LeRon esteve envolvido em um grande assalto a banco que deu errado na região metropolitana de Milwaukee. Durante o assalto, LeRon foi designado como o motorista de fuga, ficando estacionado bem na frente do banco na W Capital Drive. Enquanto isso, seu parceiro, Booker T. Shipp, realizou o assalto propriamente dito, saindo do banco e indo para as ruas. A polícia já havia respondido ao alarme do banco acionado após as ações de Shipp. O policial que atendeu à ocorrência, o patrulheiro Ronald Hedbenny do Departamento de Polícia de Glendale, nos subúrbios de Glendale, Wisconsin, fez contato com Shipp e iniciou uma breve perseguição a pé. Enquanto tentava fugir, Shipp atirou várias vezes no policial Hedbenny, mesmo este usando colete à prova de balas. Hedbenny foi atingido várias vezes no pescoço pelos tiros de Shipp e morreu enquanto era levado para o hospital. Shipp conseguiu escapar da prisão a pé e chegou ao ponto de encontro com LeRon, que os levou para um local seguro. No entanto, os dois homens não evitariam a captura para sempre. Alguns meses depois, Shipp foi preso por mais uma tentativa de assalto à mão armada e LeRon também foi detido. Os promotores acabaram fazendo um acordo com LeRon, que recebeu imunidade se testemunhasse contra o próprio atirador, Booker Shipp. Então, enquanto o homem responsável por matar o policial foi colocado atrás das grades, seu cúmplice não teve o mesmo destino. LeRon colaborou com as autoridades para capturar seu principal alvo. Mas isso não significa que todo o departamento de polícia de Milwaukee e as agências ao redor não olhavam para LeRon com desdém e nojo. Avançando para os primeiros dias da investigação do desaparecimento de Alexis Patterson, Ayanna e LeRon foram entrevistados separadamente pelo Departamento de Polícia de Milwaukee e fizeram testes de polígrafo além do interrogatório formal. Todos nós sabemos que testes de polígrafo não são admissíveis em um tribunal, mas são amplamente utilizados pelas autoridades durante investigações criminais ou outros casos de grande repercussão, como desaparecimento e fuga de crianças. Os resultados desses dois testes de polígrafo são onde começam as verdadeiras suspeitas de que algo pode estar errado no coração do Departamento de Polícia de Milwaukee. A princípio, nenhum dos resultados dos testes de polígrafo é divulgado, nem para o público em geral, nem para Ayanna e LeRon. Não era de forma alguma ilegal reter os resultados, e às vezes os detetives temem que os resultados possam atrapalhar suas investigações se as pessoas de interesse receberem essas informações. Desta vez, porém, os resultados foram tratados de modo diferente após a retenção inicial dos dados. A polícia de Milwaukee vazou os resultados do teste para a mídia local, dizendo que Ayanna passou no polígrafo. Mas o marido dela, LeRon, na verdade, falhou no teste na época. LeRon imediatamente negou a nova reportagem da mídia. Ele afirmou corretamente que nunca foi informado dos resultados, mas tinha 100% de certeza de que não tinha nada a ver com o desaparecimento de sua enteada. Enquanto LeRon fazia o possível para manter sua inocência, apesar de viver em um país que se orgulha da obrigação moral de considerar inocente até que se prove o contrário. O Departamento de Polícia Metropolitana, ao vazar informações para a mídia, provavelmente causou a LeRon o dano que queria. Ele passou a ser visto como um forte suspeito aos olhos do público, em parte devido ao suposto fracasso no teste do polígrafo, além do destaque que agora era dado ao seu histórico criminal e registros de prisão. Até Ayanna sofreu com o impacto negativo do vazamento. Em 2016, ela perdeu a confiança no Departamento de Polícia Metropolitana e no FBI após ambos usarem os resultados desconhecidos do teste contra ela, quando ela estava convencida de que havia encontrado provas concretas sobre o paradeiro de sua filha. Apesar de a Liga inicialmente afirmar que Ayanna havia passado, aqueles responsáveis pelos registros dela não confirmaram nem negaram os resultados reais do polígrafo de 15 anos atrás. Apesar da situação, isso não indica que a polícia seja responsável pelo desaparecimento de Alexis. É difícil não sentir que o vazamento do teste do polígrafo de LeRon e o tratamento condescendente com Ayanna foram indiretas sobre os problemas anteriores de LeRon com a polícia. Com relação à lei, especificamente a morte do policial Hedbenny, devemos deixar claro que esse tipo de comportamento é repreensível. Sim, LeRon foi cúmplice de homicídio, mas isso não significa que você deva intencionalmente ferir uma mãe que está de luto pelo filho perdido, porque isso já é um dano ao próprio filho perdido. E nenhuma criança merece esse tipo de atitude, não importa o que o padrasto dela tenha feito ou deixado de fazer. Infelizmente, a situação de LeRon Bourgeois nesse caso agora é em grande parte irrelevante.
Ayanna e Laron se divorciaram em 2005, e Laron entrou e saiu da prisão até morrer de overdose de drogas em 2021. Vale ressaltar que ele sempre afirmou fortemente sua inocência no caso de Alexis Patterson até o dia em que morreu. Apesar do extenso histórico criminal, ele nunca fez isso. Nenhum dos crimes de Laron envolvia sequestro de crianças ou colocar um menor em perigo, e, portanto, isso não teve nenhum impacto em sua consideração como suspeito. Assaltos a banco e acusações de drogas não excluem o sequestro e assassinato de uma criança. Ponto final. Isso também coloca um enorme alvo nas costas do Departamento de Polícia de Milwaukee. Como eles podem ser confiáveis quando aparentemente têm tramado a queda de Ayanna e Laron diante do público? Os investigadores do caso Alexis Patterson admitiram publicamente que deveriam ter feito o primeiro teste do polígrafo com mais humildade. Mas isso não muda o fato de que suas atitudes imaturas poderiam ter levado os verdadeiros responsáveis a escaparem da detecção e se safarem do crime. É fundamental responsabilizar as autoridades quando elas têm conflitos de interesse em casos importantes como este. E esse único ponto pode ter o maior impacto geral na investigação. No final, isso nos faz perguntar a grande questão: o que mais o Departamento de Polícia de Milwaukee estava fazendo? Espero que essa verdade seja revelada. Agora vamos nos voltar para as teorias mais proeminentes em torno do desaparecimento de Lexi. Ao contrário do caso de Lohan, em que seu passado não incluía sinais de ter machucado seu próprio filho ou o filho de outra pessoa, a outra figura paterna na vida de Alexis Patterson não podia dizer o mesmo. Algumas pessoas apontam Kenya Campbell, o pai biológico de Alexis, como um possível suspeito, devido a um incidente em 2013 no qual Kenya foi preso por supostamente agredir sua filha de 8 meses, como mencionado anteriormente. Especificamente, Kenya foi acusado de 3 crimes de abuso infantil e 1 de negligência infantil. Todo o incidente começou em 22 de novembro de 2013, quando Kenya acordou sua mãe por volta das 5 horas e disse a ela que o bebê havia caído do sofá e se machucado. Inicialmente, o bebê tinha apenas um corte no lábio. Porém, quando Kenya saiu para trabalhar e deixou a mãe cuidando da criança, novas descobertas surgiram. A mãe de Kenya percebeu outros problemas relacionados à saúde física do bebê e a levou para um hospital infantil em Wisconsin. Após uma tomografia rápida e outros exames, foi constatado que a menina havia sofrido trauma na cabeça, mandíbula quebrada, costelas quebradas e fígado lacerado. Como resultado, havia sangue nas glândulas suprarrenais e muitos hematomas pelo corpo. Quando os médicos responsáveis pelos exames disseram à mãe de Kenya que os ferimentos eram sinais claros de abuso infantil, as autoridades foram contatadas e entrevistaram a mãe imediatamente. Ela contou à polícia que ouviu o bebê chorar após cair do sofá, mas depois afirmou que isso foi depois que Kenya saiu para o trabalho. Kenya foi então entrevistado e disse às autoridades que sua filha não tinha nenhum ferimento corporal quando ele a pegou às 15h do dia anterior, mas como ele era o único responsável por ela até a manhã seguinte, ainda era responsável pela segurança da criança. Eventualmente, Kenya foi preso. Ele se declarou inocente das 4 acusações na denúncia oficial. Quando a situação veio a público pela primeira vez, muitas pessoas passaram a olhar para Kenya com desconfiança, se perguntando se suas tendências abusivas remontam à sua primeira filha e, possivelmente, ao desaparecimento dela. Esses sentimentos derivam da incerteza sobre o tempo que Kenya passou na cadeia do condado no início de maio de 2002 decorrente da acusação de condução negligente de um veículo motorizado. Ninguém conseguiu determinar se Kenya havia sido liberado em 1º de maio ou em 6 de maio, um detalhe crucial, considerando que Alexis desapareceu em 2 de maio. O Departamento de Polícia de Milwaukee esclareceu a confusão ao confirmar por registros que Kenya Campbell só foi liberado da cadeia em 6 de maio, impossibilitando sua responsabilidade no desaparecimento de Lexi. A polícia também disse que Kenya foi comunicativo e cooperativo mesmo após seus processos criminais. Então, embora o comportamento dele mais tarde em relação à outra filha seja repreensível, seu álibi o isenta de qualquer envolvimento com o caso em questão. Após descartarem Laurent Bourgeois e Kenya Campbell, os policiais tinham poucos lugares para buscar suspeitos. Outro incidente estranho foi uma ligação anônima para uma emissora de notícias local de Milwaukee.
O autor da ligação, que parecia ser um homem mais velho, disse à emissora de TV que tinha uma informação confiável. Os restos mortais de Alexis foram descartados nas proximidades do Parque Esterbrook, no fundo do rio Milwaukee. Antes que informações fossem obtidas do autor da ligação ou as autoridades fossem acionadas para rastrear a chamada, o informante anônimo desligou e nunca mais foi ouvido. As autoridades precisaram vasculhar o Parque Esterbrook e buscar ao longo do rio Milwaukee após dias de trabalho das equipes de mergulho. Dedicando horas e horas à busca, o Departamento de Polícia de Milwaukee não encontrou nada, tornando o autor da ligação um dado obsoleto, mas algo sobre essa ligação não nos deixa tranquilos. Embora pareça apenas uma brincadeira de mau gosto, qualquer pessoa sensata se pergunta se quem ligou poderia ser o autor do crime, brincando com as autoridades, provocando-as com o que poderia ser apenas para desviá-las do caminho certo. Teria sido uma estratégia do autor para ganhar tempo e fugir de Milwaukee? O homem ao telefone era quem sequestrou Alexis Patterson. Você poderia ir ainda mais fundo e perguntar: será que o homem que ligou para a emissora de notícias tem alguma relação com o prisioneiro que entrou na investigação? 1 a 2 anos depois, a situação ocorreu em 2004 ou 2005, já que os relatos não conseguem esclarecer exatamente em qual ano foi. Isso aconteceu quando um prisioneiro de uma instituição próxima, em Wisconsin, se apresentou com informações de que os restos mortais de Alexis Patterson foram levados para a região sul dos Estados Unidos e enterrados nas proximidades de uma grande área metropolitana. Os detetives responderam imediatamente à dica e seguiram a pista até uma casa abandonada na região de Baton Rouge, na Louisiana. Infelizmente, nada de relevante foi encontrado na estrutura vazia ou no solo ao redor da casa. As informações do prisioneiro não passaram de um beco sem saída. É justo questionar se o prisioneiro é a mesma pessoa que ligou para a imprensa local alguns anos antes com uma dica igualmente enganosa. É importante notar que falsas chamadas como essa são comuns em investigações de casos arquivados, especialmente quando há desaparecidos. Porém, esse caso não teve a cobertura da mídia nem a atenção pública normalmente dadas a desaparecimentos. Isso porque aconteceu mais ou menos na mesma época do desaparecimento de Elizabeth Smart em Salt Lake City, Utah, em junho de 2002. Assim, não é impossível que o mesmo brincalhão tenha ficado obcecado por esse caso pouco conhecido e tenha atrapalhado os investigadores, em várias frentes. A outra figura importante no caso, que ainda não foi totalmente analisada pelo público, é a mulher não identificada que foi vista conversando com Alexis atrás da escola nas semanas que antecederam seu desaparecimento. Também há o homem que, segundo relatos, tentou sequestrar uma criança no campus da Highmount Boulevard no início daquele mesmo mês. Realmente não temos muitas informações novas sobre essas pessoas de interesse, mas rezamos para que elas tenham sido localizadas e descartadas do caso pelo MPD. Se você souber algo sobre a pessoa que conversou com Alexis atrás do prédio da escola Highmount Boulevard na primavera de 2002, ou sobre a pessoa responsável pelo suposto sequestro, 6 semanas antes de Alexis desaparecer, agora seria a hora de se manifestar. A última pessoa de interesse restante no caso de Alexis Patterson é definitivamente a mais fascinante. Como algumas pessoas, incluindo a própria Ayanna Patterson, acreditam ter encontrado sua filha desaparecida no pequeno e tranquilo subúrbio de Bryan, Ohio. A situação surgiu no verão de 2016, quando um repórter bateu na porta da casa de Ayanna Patterson e mostrou a ela uma foto de uma mulher chamada Lisa de Bryan, Ohio, uma pequena cidade na região noroeste do estado. Lisa tinha uma semelhança impressionante com as fotos de progressão de idade da filha desaparecida de Ayanna, assim como o repórter e o ex-marido de Lisa. Um homem chamado Joshua Miller achava que ela poderia ser Alexis Patterson sob uma nova identidade sem nunca saber disso. Lisa não tinha nenhuma lembrança concreta de sua vida antes dos 10 anos sem certidão de nascimento ou qualquer tipo de documentação para provar de onde ela veio. Lisa e Josh se conheceram em 2009 e tiveram um filho juntos nos primeiros anos de relacionamento. Lisa já tinha um filho de um relacionamento anterior, mas a família unida começou de forma promissora. Infelizmente, o casamento chegou ao fim rapidamente e, em 2013, o casal se divorciou após apenas 4 anos. No entanto, essa não seria o fim da história deles. Quando Joshua viu as fotos de Alexis envelhecida aos 17 anos, ele percebeu uma semelhança impressionante com sua ex-esposa e começou sua própria investigação amadora. Na época, ele e Lisa disputavam a guarda do filho, mas isso não impediu Joshua de se aprofundar mais ainda.
Ele comentou sobre as inconsistências na criação de Lisa, como mencionamos antes sobre o que ela lhe contou ao se conhecerem. Ela nasceu no Dia dos Namorados na América Central, antes de ser abandonada pelo pai biológico e trazida para os Estados Unidos e depois para a Califórnia pela mãe biológica e pelo padrasto. 12 anos antes, em algum momento dos anos 2000, mesmo assim, Josué não conseguia ignorar que Lisa tinha uma marca de nascença igual à de Alexis no mesmo lugar, além de outros detalhes coincidentes. Às vezes, as semelhanças eram tão grandes que exigiam análise mais profunda, e Josué expôs sua teoria à ex-esposa. Lisa ficou surpresa com os acontecimentos, mas na verdade reagiu com empatia por Ayanna e por toda a família Patterson, e concordou em fazer um teste de DNA com a polícia. Enquanto isso, Lisa pesquisou mais sobre sua ancestralidade. Ela ao menos descobriu seu local de nascimento na América Central e pediu uma nova certidão do país de origem. A data nesse novo documento indicava que ela nasceu no ano de 1988, 7 anos antes de Alexis nascer. Se for uma certidão de nascimento legítima, isso faz de Lisa apenas uma sósia impressionante. Também faz sentido ao considerar os filhos de Lisa. Seu primogênito era velho demais para ter sido filho de Alexis, a menos que ela tivesse dado à luz muito jovem, algo raro na sociedade atual. De qualquer forma, Lisa, Josh e Ayanna aguardaram pacientemente pelo teste de DNA. A senadora de Wisconsin, Lena Taylor, uma defensora ferrenha de Ayanna Patterson, também achava que Lisa se parecia demais com Alexis para ignorar. Ela fez com que um delegado do xerife em Bryan, Ohio, coletasse o DNA de Lisa e o enviasse ao Departamento de Polícia de Milwaukee por FedEx. Quando a amostra chegou, o Departamento de Polícia de Milwaukee a enviou ao Laboratório Criminal de Wisconsin. Depois, os resultados foram recebidos. Quando a análise do DNA de Lisa foi comparada com a de Ayanna Patterson, eles descobriram que as duas amostras de DNA não eram compatíveis. Ayanna disse que não conseguia acreditar na notícia, as semelhanças físicas entre Lisa e Alexis, as marcas de nascença mencionadas anteriormente. As mesmas pintas acima do olho esquerdo, perto do nariz, os mesmos calombos nos dedos mindinhos e as mesmas cicatrizes sob o olho direito eram detalhes demais para serem ignorados. Ayanna sentiu que as amostras de DNA deviam ter sido adulteradas, intencionalmente ou acidentalmente, e lutou para que novos testes fossem feitos. Ela contratou um detetive particular e voltou à polícia de Milwaukee para pedir que trouxessem Lisa e fizessem uma coleta de DNA mais oficial, sem todos os intermediários envolvidos. Em uma reviravolta perturbadora, a polícia de Milwaukee disse não. E chegaram ao ponto de dizer a Ayanna que só testariam Lisa novamente se Ayanna concordasse em fazer um segundo teste do polígrafo. Além de pedir para ela contar o que realmente aconteceu na manhã de 2 de maio, insinuando que Ayanna não estava dizendo a verdade desde o início. Essa interação só deixou Ayanna ainda mais perturbada e chateada, pois ela não conseguia entender o motivo. Um segundo teste do polígrafo foi necessário porque o primeiro, feito 15 anos antes, teve resultado satisfatório. Irritada, Ayanna resolveu tentar com o FBI, mas o FBI disse exatamente a mesma coisa. Ela teria que fazer mais testes de detecção de mentiras antes de aprovar a ajuda federal para os testes de DNA. Ayanna novamente recusou um segundo teste, declarando que não se submeteria a outro exame a menos que os resultados específicos do primeiro fossem liberados para ela. Tanto as agências locais quanto as federais negaram esse pedido. Ayanna parou de seguir a pista de Lisa para focar na busca por sua filha desaparecida. Mas sente em seu coração que a mulher de Bryan, Ohio, é muito provavelmente Alexis Patterson. No entanto, a busca continua. Enquanto o caso de Alexis está longe de ser uma investigação simples, com suspeitos claros ou respostas óbvias. Sentimos que é quase certo que Alexis não foi embora por vontade própria. Foi sequestrada à força e levada para um local distante, dificultando ser encontrada. Ela pode ter ficado triste ou frustrada porque a mãe não deixou levar cupcakes para uma escola. Isso não é grave o suficiente para fazer uma criança sem histórico de fugir de casa ou padrões de mau comportamento sair por vontade própria. Também acreditamos que nem Ayanna nem seus ex-maridos estiveram envolvidos no desaparecimento de Lexi. Na verdade, parece que os 3 indivíduos receberam uma parcela injusta de críticas públicas e legais devido aos seus antecedentes criminais ou à sua criação.
A própria Ayanna falou abertamente sobre como sente que sua família não foi tratada da mesma forma que a família de Elizabeth Smarts quando o caso dela ganhou repercussão mundial. Ela acredita que sua infância nos bairros pobres de Milwaukee, com pais dependentes de drogas e parceiros com problemas legais, influenciou essa diferença de tratamento. Isso levou diretamente aos confrontos que ela teve com o Departamento de Polícia de Milwaukee e com os responsáveis pela investigação. E nós também não podemos deixar de concordar. Após analisar o caso, há mais informações sobre o histórico da família Patterson e sobre a vida de Kenya, Campbell e Laurent Bourgeois do que sobre a própria busca por Alexis. Não temos dados sobre pessoas de interesse além do pai e do padrasto dela. Não sabemos quem o Departamento de Polícia de Milwaukee descartou ou quem eles estão investigando. Não temos suspeitos, não temos pistas, nem mesmo temos mais detalhes sobre a caminhonete vermelha. Ela parecia ter um papel importante no início da investigação. O público deveria ter recebido retratos falados da mulher vista conversando com Alexis pouco antes dela desaparecer e do homem visto tentando sequestrar uma criança na mesma época. A professora que viu a mulher poderia dar uma descrição adequada, assim como os pais que escreveram as cartas detalhando o sequestrador mencionado. Pelo que sabemos, poderia ter sido um marido e uma esposa trabalhando juntos para sequestrar uma criança para eles mesmos. Infelizmente, esse fenômeno não é tão raro quanto se imagina, especialmente quando se trata de adultos brancos roubando crianças negras para evitar taxas e o processo de adoção legal. Claro, você pode alegar que isso faz parte da rotina policial e que certas informações não podem ser divulgadas para não prejudicar ou desviar a investigação. Mas, ao mesmo tempo, o Departamento de Polícia de Minneapolis divulgou outras informações nesse período. Especificamente, os resultados do teste do polígrafo em relação a Laurent Bourgeois, que pode-se argumentar, atrapalharam a investigação e a confiança formada entre os pais e as autoridades mais do que qualquer outra coisa poderia. No final das contas, não temos ideia de quem poderia ter levado Alexis devido à completa falta de informações adequadas divulgadas pelos detetives. Sugerimos encontrar tanto a mulher que foi vista pela última vez, conversando com Alexis em abril de 2002, quanto a pessoa que foi vista tentando sequestrar uma criança no campus da Highmount Boulevard naquele mesmo mês. Ou pelo menos nos forneçam as descrições dessas pessoas e façam retratos falados de seus perfis. Acreditamos que a mulher não identificada tem uma boa chance de pelo menos saber o destino de Alexis Patterson, se não for ela mesma a pessoa diretamente envolvida em seu desaparecimento. Além do homem que tentou um sequestro semelhante no mesmo local apenas 6 semanas antes de acontecer com Alexis. Sem dúvida, a garotinha de Washington Heights foi sequestrada e alguém por aí sabe exatamente o que aconteceu. Está na hora de pararmos de focar na família Patterson e olharmos para a comunidade de Milwaukee e além em busca de suspeitos e pistas. Enquanto isso, devemos honrar a vida e o legado de Alexis Patterson da maneira que ela merece. Ela não foi apenas vítima de uma tragédia inexplicável, mas sim um pequeno farol do que a inocência pura pode criar. Ela amava as pessoas e as pessoas a amavam. Ela ajudava as pessoas a se sentirem confortáveis, mesmo em situações desconfortáveis, e era rápida em espalhar sorrisos e alegria em um mundo muitas vezes carente desse tipo de positividade. Mesmo que o conforto dela com estranhos a tenha colocado em apuros, o que nos deixou nessa situação, isso não deve ser usado contra ela. Em vez disso, vamos pensar em Alexis como alguém que ainda tem a chance de voltar para casa e causar esse impacto brilhante. Sua mãe e tantas outras pessoas tinham confiança nisso. Ela era uma alma jovem que amava cores vibrantes como rosa e roxo. E fugindo para o mundo da patinação em seu tempo livre, ela era uma criança com muito mais a oferecer. Alexis Patterson ainda é um símbolo de felicidade, amor e da beleza criada por pessoas que vivem com uma fé inabalável na felicidade e na valorização uns dos outros. Este é o Detetive de Casos Arquivados.